Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, dia de Bundesliga, para a gente entender um pouco mais sobre as reflexões que a gente começou a fazer ontem na Série A Team, na Série A italiana, e também vamos entender um pouco mais sobre como a gente vai prosseguir aqui no canal, tá? Eu vou compartilhar na tela com vocês, então a gente vai entender qual é a equipe do ano da Bundesliga, tá? Primeiro, o Ronon do Union Berlin foi o grande goleiro. Mazovic do Bochum, o zagueiro titular, junto com o Doek do Union Berlin também. Tá? O Frimpong do Bayer Leverkusen como lateral direito do ano. Ben Sebaini do Borussia Mönchengladbach como lateral esquerdo do ano. Temos na meiuca, temos o Skriniar do Colônia, como o meio mais defensivo, Musiala e Grifo, e aí vale a pena a gente destacar, o Ron, que é o goleiro, foi o quinto melhor no geral, o Kramaric, que seria o primeiro atacante ali pela ponta do Hoffenheim, foi o quarto melhor no geral, em terceiro ficou o Grifo, meio campo do Freiburg, em segundo, Nkunku, do Red Bull Leipzig, que foi o artilheiro da competição inclusive, e na primeira colocação ficou o Krug, não sei exatamente como é que fala o nome dele, mas atacante do Werder Bremen. Qual é o grande ponto aqui? Primeiro, o que eu imaginei quando eu imaginei a equipe do ano? Eu imaginei que tivéssemos grandes jogadores de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e não foi o caso, tá? Iago, isso quer dizer que é muito ruim a análise que foi feita ou algo do tipo? Não. Isso quer dizer que essas equipes coletivamente jogaram bem, mas não tiveram destaques individuais. Então, o que isso quer dizer? Para você ter o melhor goleiro da competição, você precisa sofrer muitos chutes. Então, equipes que vão ficar 70% da posse da bola ou equipes que vão sofrer muito pouco não terão os melhores goleiros. Ou a tendência é que não tenham. Porque elas vão precisar, se sofrer algum, defender quase todos. E aí você precisa de goleiros muito acima da média para que isso aconteça. Que é o caso do Courtois na Champions, por exemplo. Então assim, você tem uma equipe que sofre e o goleiro pega tudo. E aí você tem uma nota muito acima dos outros. E aí no caso, você ter defensores do Union Berlin e um goleiro do Union Berlin faz sentido dentro da contagem. Outra coisa que eu fui me sentindo desconfortável, mas depois eu me senti extremamente confortável pelo mercado de transferência, que foi me validando. O lateral esquerdo, o Ben Sebaini, do Borussia Mönchengladbach, ele foi para o Dortmund. Então, assim, ele foi substituir o Guerreiro no Dortmund. O Guerreiro sai e vai para o Bayern de Munique e ele vai substituir o Guerreiro no Dortmund a partir da próxima temporada. Então, assim, qual que é o meu ponto? Não foi só o sistema que identificou que esse lateral de fato fez uma boa campanha, mas foi não só esse sistema, mas como as próprias equipes da Bundesliga identificaram, E aí bate muito com aquilo que a gente falou no vídeo passado. Se você tem uma predisposição a achar que sempre os melhores vão estar nas melhores equipes, como eu também tenho, tá? Você é pego de surpresa por esse tipo de jogador e você acaba desconsiderando esse jogador em detrimento de uma observação sua. Esse é o grande ponto, tá? No meio campo você tem o Musiala, então assim, essa não é a surpresa, mas você tem outros dois jogadores que de fato são surpreendentes em alguma medida para quem não acompanha a Bundesliga com mais atenção, tá? E isso acaba tendo como destaque também a presença do Grifo. Vou colocar aqui para vocês, vou dar uma pesquisada rapidinho. O Grifo, ele também está para ser negociado, se não me falha a memória. Vincenzo Grifo, que é um italiano, ele foi especulado em algumas equipes, mas a principal notícia que me deixou confortável, sendo muito honesto para vocês, foi uma notícia do Trivela, onde apontava que o Grifo, por estar jogando bem na seleção italiana, eu nem sabia que ele fazia parte da seleção italiana, também não acompanho de fato de perto a seleção italiana, que ele poderia ser muito útil, ou seja, no meio campo de uma seleção que foi campeã da Euro, ele também da Eurocopa, ele também estava se destacando.
mesmo que ali contribuindo como reserva, mas estava se destacando. Então, assim, faz parte da observação a gente entender que a gente não vai lembrar de todos os jogadores, e esse foi um caso. E esse primeiro colocado do Werder Bremen, para quem for lembrar, lembre da campanha da Alemanha na última Copa do Mundo e do gol que foi feito pelo camisa 9, centroavante da Alemanha, em cima da Espanha. Tá? E esse cara. Tá? Esse cara que está sendo especulado hoje no Bayern de Munique. Né? Esse cara, nesse momento, é um dos jogadores que o Bayern de Munique busca como centroavante. Obviamente o Kane é o grande sonho do Bayern de Munique, mas uma alternativa barata, porque esse cara tem 30 anos de idade, uma alternativa barata seria ir justamente atrás deste cara, tá? Que tem bons números, estava na segunda divisão até pouco tempo atrás, foi para a Copa do Mundo como um 9 reserva, virou titular nas últimas 2 partidas e agora também faz uma boa campanha na Alemanha. Tá? O Ban Kunku foi o artilheiro de fato e de fato foi um grandíssimo jogador, agora vai para o Chelsea já na próxima. Qual é o grande ponto que eu fiz de reflexão da Bundesliga que não foi para a Itália, tá? Em relação ao comparativo do vídeo de ontem? Foi a segunda equipe. Se eu colocar uma segunda equipe, ou seja, quem seria o segundo melhor goleiro, o segundo melhor lateral direito, o segundo melhor zagueiro, se eu for descer todo mundo para segundo, fica uma seleção muito mais próxima, mais confortável para mim em algumas posições. O Kobel do Borussia Dortmund me é mais confortável. O Pavard na lateral direita também me é mais confortável. De Ligt e Ginter também me são mais confortáveis. O Kamada, que já apareceu na Champions League, também já me é mais confortável, porque na Champions League eu tive um viés de confirmação. O Gnabry, o Kolo Muani, jogador de seleção francesa, também me são mais confortáveis. Então o ponto de reflexão que eu faço para vocês, comparado até com essa primeira equipe, é que ao analisar muitas vezes a gente precisa dar uma aprofundada um pouco maior, tá? Porque essas confirmações vão aparecer, mas talvez não vão aparecer na ordem que a gente está observando. Talvez se a gente faça um top 5 goleiros, apareça de fato o Sommer, por exemplo, do Bayern de Munique, ou apareça o Kobel, que nem apareceu ali, do Dortmund. Mas o melhor goleiro talvez não sejam eles. Os melhores zagueiros, se a gente for fazer um top 5, né, obviamente eu entraria mais um ali, mas o De Ligt e o Ginter são excelentes nomes, assim, são nomes que confirmam a qualidade de uma análise, por exemplo, porque de fato foram muito bem. O Frimpong, do Bayer Leverkusen, foi o grande destaque muito provavelmente do ano, também vem aparecendo muito bem. Se a gente pega, por exemplo, um top 10 meias, talvez apareça outros jogadores do Bayern de Munique, ou até mesmo apareçam jogadores ali, se a gente for olhar pela análise, e eu tentei ver isso depois, se a gente fosse pegar mais um trio, apareceria o Brandt e o Bellingham, por exemplo. Então o sistema de fato está identificando. A questão é o avanço que a gente vai ter. Se a gente for pegar os 11 melhores, a gente só vai ter o melhor goleiro, de fato, ou o melhor centroavante, ou os melhores meias, e aí não vão aparecer aqueles que a gente imagina que vai aparecer. Quando a gente faz uma análise mais abrangente, de fato aparece. Então esse talvez seja o grande cenário que a gente precise investigar e ir com calma, que é justamente a gente ter na análise o entendimento de quais são os pontos que nos agradam, quais são os pontos que nos desagradam, e também entender qual é a profundidade que os dados permitem você analisar e chegar aos pontos que te agradam de alguma maneira, para você identificar o quanto você sabe ou o quanto você ainda precisa saber sobre uma determinada competição. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de reflexão. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Desculpa novamente a voz. Um grande abraço e até mais. Valeu!